Então, nesse segundo bloco do Apostila Revisa, a gente vai falar de alguns filmes brasileiros que estão na Netflix, filmes brasileiros contemporâneos, né? Muita gente gostaria de acompanhar mais o cinema brasileiro e até por conta do algoritmo que a Netflix entrega para a pessoa, não tem acesso. Então, a gente fez uma lista, tem dezenas de filmes brasileiros disponíveis, séries. A gente fez uma lista que tem 7 filmes e mais 3 realizadores têm outros filmes, então a gente vai citar 10. Se vocês quiserem ver outros, né, a gente tem bastante lista nesse sentido, mas são os filmes que a gente considera mais pertinentes para o tipo de recorte que a gente gosta de trabalhar o cinema brasileiro. Né, Roberto? O primeiro, a gente botou por ordem cronológica, tem filme de 2012 a 2019. O primeiro é O Som ao Redor, do Kleber Mendonça Filho, de 2012, que é um filme que trata dessa questão da segurança privada. Né? É um filme que você gosta bastante do Som ao Redor. Né? Para mim é o meu favorito do Kleber Mendonça, né? Eu acho que ele conseguiu ali sintetizar muitos problemas, né? A partir da criação de quase uma milícia ali, né? Uma autoridade paralela que se cria no condomínio. E tem outras questões também que são desenvolvidas no filme. Então, eu acho que assim, O Som ao Redor, para mim, é um filme muito reflexivo, né? Ele é um filme, talvez, dos filmes do Kleber Mendonça, em termos de narrativa e de edição, o mais lento. Né? Ele é um filme para você ir mesmo entrando naquela realidade que está se tornando absurda, né, aos poucos. Era um absurdo que a gente reconhece e que a gente está meio familiarizado com ele, que é esse absurdo de condomínio de classe média, né, essa coisa, mas ele vai se tornando cada vez mais absurdo com a inclusão desses fatores dessa nova gerência forçada do condomínio, né? Então, para mim, assim, eu sou muito suspeita de falar O Som ao Redor, porque ele é, para mim, meu favorito do Kleber Mendonça. Quem ainda não conhece o cinema do Kleber Mendonça, além do Som ao Redor, tem o Aquário, de 2016, também lá disponível na Netflix, né? Cinema do Recife, quem ainda não conhece. O Som ao Redor é a nossa indicação para começar. O segundo filme, que é de 2013, é o Cidade de Deus, 10 anos depois, do Luciano Vidigal e do Cavi Borges, que é um documentário em que os diretores vão à Cidade de Deus e entrevistam parte do elenco, da equipe de produção, para entender o que aconteceu com a vida deles depois do lançamento do filme. O filme brasileiro foi indicado a 4 Oscars, teve uma grande bilheteria, até considerado aí, até internacionalmente um dos grandes filmes dos últimos 20 anos. O que aconteceu com essas pessoas 10 anos depois, ali na comunidade, Roberto? E você tem também na apostila um texto de uma outra obra que também usa a Cidade de Deus como objeto central. Né? Na nossa parceria com a Bombozilla, a gente fez a resenha do Olhar que Eu Tenho Hoje, que é um filme da Antônia Gama e do Márcio Gomes. O Márcio Gomes é morador, ou era, eu acho que ele se mudou recentemente, da Cidade de Deus. E ela tenta justamente pegar o olhar dos moradores, né? O que aconteceu com os moradores após o filme. Porque o filme é um clássico, é inegável, mas ele mostra uma visão muito violenta, né? Então, os moradores sentiram que a região ficou estigmatizada. Então, houve um processo aí também que foi percebido pelos moradores e que a Antônia, que é antropóloga, junto com o Márcio, que é cineasta, a Antônia também trabalha com imagem, mas é editora, é fotógrafa, mas assim a atuação dela principal é como antropóloga, mas com o olhar do Márcio também ali, a gente se sente mais dentro da comunidade, sabe? Porque ela tem até um estranhamento inicial que ela coloca, dizendo que para ela
o próprio filme tinha deixado essa impressão, né, de que a Cidade de Deus era um lugar super violento, que era impossível caminhar pela Cidade de Deus, etc, etc, e que ela vai desconstruindo a partir da construção do filme. Então, é um filme que eu acho interessante até para fazer uma... Não, mais que uma dobradinha, uma trilogia aí, né? Assistiu Cidade de Deus, depois assistiu Cidade de Deus 10 anos depois e assistiu O Olhar que Eu Tenho Hoje. Porque eles fazem mesas, né? Os moradores conversam, muitos moradores, obviamente, viram o filme, né? Então, eu acho que é interessante para a gente refletir o papel que o audiovisual tem na sociedade, o poder que ele tem, né? Também de transformação para o bem e para o mal, e ver 3 olhares diferentes sobre o mesmo espaço, né? Então, quem tem acesso à Netflix pode assistir Cidade de Deus 10 anos depois, resgatar esse cinema, né, produzido no Rio de Janeiro, que usa a violência urbana como cenário, e depois pode assistir gratuitamente lá no Bombozilla O Olhar que Eu Tenho Hoje, da Antônia Gama, e ler o texto da Roberta lá na apostila de cinema sobre o filme. O terceiro filme, que é de 2014, é do Adirley Queiroz, é O Branco Sai, Preto Fica. É o filme assim que a gente pode até discutir no outro programa se inaugura uma fase da carreira do Adirley Queiroz, mas é um filme que até surpreendeu positivamente ele chegar na Netflix, apesar de ter demorado alguns anos, né? Mas é importante esse filme atingir um grande público, né, Roberta? Porque é um filme que apesar dele já ter 6 anos, ele é bem atual na forma de abordagem dele. A gente no bloco passado falou da distopia ali do Boca a Boca, e ele trata justamente de um homem que vem do futuro para investigar algo que aconteceu no passado, que foi um ataque a tiros ali num baile black lá em Brasília e tudo, né? Então, e aí para tentar provar para as pessoas que a culpa do que aconteceu é da sociedade e não de um sujeito individualizado, né? Eu acho que assim, eu não sei se eu diria que inaugura, mas eu acho que ele sedimenta, né? Assim, uma fase do Adley. É outro diretor também que eu sou muito suspeita para falar, porque eu gosto muito das obras dele. Eu acho que ele faz ficções documentais, ou sei lá como é que a gente pode chamar o tipo de filme que o Adley faz. Porque às vezes ele alterna, né, entre uma coisa mais documental e a outra que é completamente quase ficção científica mesmo, como no Branco Sai Preto Fica. Mas eu acho que ele certamente é um dos diretores nacionais contemporâneos mais importantes, assim, para se refletir sobre o Brasil, né? E ele está falando sempre de Brasília, porque ele é de lá, então, assim, eu acho que tem isso. E falar da periferia de Brasília também, que é um lugar que não chega muito, a gente fica muito no plano piloto, né? Sempre, com aquela imagem padrãozinho de Brasília que quis se construir, né? Ela foi pensada para ser uma cidade toda planejada, mas que quando você retira as pessoas que construíram da cidade, do centro da cidade, do centro do plano piloto, você tem a inauguração das cidades satélites e aí esse planejamento ele vai por água abaixo, porque a cidade ela vai crescendo, vai se alargando, né? Então, assim, eu acho que o Adirley é um cineasta que ele fala muito bem sobre isso. A gente tem obras críticas nessa relação, algumas pessoas que falam sobre o Rio de Janeiro, algumas pessoas que falam sobre São Paulo, mas eu acho que o Adirley vem para preencher essa lacuna de Brasília, né? E afinal a nossa capital. Então, assim, entender como a nossa capital funciona estruturalmente, como a cidade funciona, eu acho que diz muito sobre como o país funciona também, né? Sim, e assim, aproveitem quem está ouvindo logo nas primeiras semanas que o Adirley disponibilizou gratuitamente os primeiros curtas dele, o Rap, o Canto da Ceilândia, o Dia de Greve e o A Cidade é Uma Só, que também é um longa, é um médio longa ali espetacular, né?
Uhum. Então, a gente já foi ali para o Recife, para o centro do Recife, para o Rio de Janeiro, para o Distrito Federal e agora chegando em São Paulo, né, Eliane Brum fez um documentário sobre a Laerte, está disponível também na Netflix, filme de 2017, Laerte, que fala essa a sinopse chama de revelação de identidade, né, como mulher trans, e até a Eliane, acredito que tem uma relação até de pessoal, até de confiança com a Laerte, então é um documentário ao mesmo tempo sensível e profundo, porque tem essa relação, esse respeito e interação ali, intimidade com a pessoa que está sendo documentada, né? Então, também aí já no documentário, né, Roberta? Também é um documentário que quem ainda não assistiu tem que aproveitar e ver na Netflix, porque A gente chegou a comentar sobre a Laerte em algum desses outros programas, e eu acho a maneira como ela se expôs, ou se propôs a mostrar mesmo a transição dela durante todo o processo, né? Desde o início, de maneira muito corajosa, né? Porque a gente sabe que a gente está ainda num país muito complicado nesse sentido, em vários sentidos, mas nesse é bastante evidente. Então, eu acho que, inclusive, ela se propor a fazer esse documentário, né, no momento de transição, foi muito importante, né? Um registro importante, mas eu acho que, de qualquer maneira, ela sempre se mostrou, né, durante o processo e após o processo. Então, assim, e é uma coisa mesmo para a gente entender, né, o processo de transição, que ainda apesar de termos há muitos anos esse processo, né, pessoas que se sentem em um corpo masculino ou feminino e na verdade são, porque são, né, sentimentalmente, emocionalmente do outro gênero, a gente ainda tem algumas coisas muito estigmatizadas e muito colocadas num quadradinho, como se a sexualidade ela fosse possível de ser assim tão certinha, né, tão delimitada. Então eu acho interessante e provocativo que a Laerte tenha mesmo se mostrado, porque é meio que para quebrar esses padrões, né? Assim, é uma pessoa que já era pública antes, né? Então acho que ela também se utilizou muito bem disso, né? No sentido de poder, olha, eu sou uma pessoa pública, eu vou poder colocar meu processo de transição, mostrar ao público meu processo de transição. E é um filme, como você falou, muito sensível, né? Muito respeitoso, né? Com todo o processo. sim, e vale a pena, né, além de ver o filme, continuar acompanhando a carreira da Laerte, porque ela é uma artista que, né, continua com uma produção incrível, é uma agente política muito importante, né, Uhum. os periódicos e tudo na internet, então ela é muito importante para o momento que a gente está passando, ela continuar aí na ativa e produzindo bastante. Chegando em Minas, o quinto filme de 2018 é o Temporada, do André Novaes Oliveira, que conta a história da Juliana, né, que a Grace passou, que ela se muda para a periferia de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, e aí ela começa a trabalhar no combate à endemia ali na região, e aí ela começa a conviver com os colegas de trabalho dela, e aí vai se abrindo sobre as dificuldades dela de relacionamento e sobre as condições dela como mulher, né, sobre as individualidades dela. Também é um filme que tem uma, uma bonita montagem, né, Roberto? É um filme também muito sensível e também muito interessante para se assistir, muito palatável para o consumidor aí que não consome muito o cinema nacional, uma boa porta de entrada para quem quiser assistir obras aí do cinema brasileiro dos últimos anos, né? A gente já teve essa discussão aqui, né? E aí, se eu digo que o branco sai, preto fica, eu acho que ele solidificou uma fase do Adirley Queiroz. Então, o Temporada, ele solidifica a obra do André Novaes, né, para o grande público brasileiro, pelo menos para um público mais amplo, né?
porque ele vinha fazendo curtas, né? E a Filme de Plásticos, que para mim é uma das produtoras mais importantes que a gente tem de cinema nacional atualmente, né? Já tinha um tempo de curta, já trabalhava com alguns atores que ele continuou trabalhando e trazendo para os longas dele, mas é um filme que mostra um amadurecimento do diretor, né? E mesmo que finca o pé num tipo de narrativa e um tipo de questionamento mesmo que ele vai levar para o resto da obra dele. Eu acho que é um filme, como você disse, talvez mais do que os curtas, mais palatável mesmo para quem quiser adentrar esse mundo aí do André Novaes e do filme de plásticos, né? E é interessante ver como a janela, né, a diferença entre os filmes serem lançados no cinema e chegarem à Netflix foi diminuindo, né, com o passar do tempo. É sinal de que o cinema brasileiro está encontrando um espaço na plataforma. O Temporada ele chegou ali um ano depois e o próximo filme da lista de 2019 chegou mais ou menos uns Quase. 6 meses depois que saiu do cinema, que é o Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do Marcelo Gomes, aí já no interior de Pernambuco, em Toritama. Eu acho que a gente já tratou também um pouco do filme no Apostila Festivais, que tem um curta que também Uhum, fala daquele distrito industrial ali da uhum. região. Então, também é um filme que aí já é já mais para o lado do documentário, mas também um filme muito necessário, né? Porque fala das relações de trabalho, a gente está passando por um período de precarização e perda dos direitos, precarização do trabalho, e então é um filme e ao mesmo tempo é um filme poético no sentido de trazer o objetivo, né? Como a gente sempre em qualquer situação, né, o ser humano tem essa tendência a buscar uma um sentido no que está fazendo, né? Um sonho, tentar materializar alguma coisa. Então, é um filme que usa esses dois caminhos. Eu acho que é um filme assim. É um documentário, né? Ele realmente é um documentário clássico, né? Mas eu acho que talvez essa verve poética dele o leve para outro lugar, assim. A linguagem é muito interessante do filme também, né? Como ele, às vezes ele deixa algumas cenas, está chovendo, aí fica lá a câmera parada com a chuva, né? A maneira como ele aborda também os entrevistados, não é aquela entrevista, né? Ele é quase, ele se coloca mesmo no filme, né? Inclusive ele interfere em algumas situações, ele dá a câmera para uma das pessoas, um dos personagens principais filmarem uma parte do filme. Então, assim, eu acho que essa maneira que ele encontrou de chegar num lugar que ele tinha afetivo, né? Porque ele fala, é uma Toritama que eu encontro muito diferente do que eu encontrei na infância, né? E virou mesmo um polo industrial de jeans e as fábricas são todas dentro da casa. Então, assim, aquela cidade nostálgica e de interior virou outra coisa. Mas ele consegue chegar nas personagens de maneira muito. Eu acho que talvez por ser tão direto, mas ao mesmo tempo sensível, ele cria essa relação com as personagens, essa interlocução, e fica um filme bem interessante, sabe? E muito sensível, como você falou. É, Então, e ainda entra nessa questão de ser o próprio chefe, né? Dessa questão de empreendedor, uhum, que cada vez mais está ganhando espaço na sociedade, e também do Marcelo Gomes, que é o outro filme que a gente vai indicar aqui na plataforma. É o único filme que não é da década de 10, que está lá de 2005, que é o Cinema Aspirinas Urubus, que também é um filme esse dele sim eu acho que é que fundamental, né? inaugura. Esse sim talvez inaugure ali com o Amarelo Manga de que ano mesmo? Amarelo Manga 2002. Então, eu acho que são os dois aí. O Amarelo Manga eu já falei aqui sobre ele. E eu acho que o cinema Aspirinas e Urubus, em 2005, eu acho que ele vem para sacramentar um tipo de cinema brasileiro outro, né? Assim, Sim. e realmente é um dos nossos grandes novos clássicos, né? Eu acho que
Quem não viu, veja, porque é até interessante de pensar essa passagem desses filmes aí do início dos anos 2000 para a década de 10, né? De como é que a gente vai mudando a linguagem e as temáticas e também quais são os diretores, como é que os próprios diretores mudam, né? Porque, por exemplo, o Marcelo Gomes do cinema Aspirinas e Urubus é outro, e o do Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar outra história, né? Assim, então, assim, apesar de ter ali uma conexão, é interessante quando a gente vê as duas obras não necessariamente juntas, mas a gente faz uma revisitação desse novo cinema brasileiro para tentar pensar, né, o que a gente está criando enquanto conjunto mesmo de país, né? Sim. E aí, tratando sobre essa questão da janela, chegou, né, no dia da nossa gravação, dia 29 de julho, chegou em quase todos os países que tem Netflix um filme brasileiro chamado Cidade Pássaro, que foi exibido no Festival de Berlim em fevereiro. E no Brasil ele ainda não chegou, porque ainda há essa tentativa de lançar o filme comercialmente no cinema, mas a ideia da Netflix é lançar até o final do ano aqui também. Então é mais uma prova de que a Netflix ela costuma ir nesses festivais de mais reverberação e adquirir os direitos, né, para distribuir. Foi assim com Atlantique e outros filmes. Então, quer dizer, o cinema brasileiro também já entrou já está fazendo parte desse circuito. Então, cada vez mais a gente vai encontrar filmes mais urgentes, né? Porque a janela ficando cada vez menor, isso vai gerando essa provocação. E a nossa última indicação já é uma produção já foi uma produção da Netflix, né? Então foi ela mesma que lançou, que é o Democracia em Vertigem. Todos os outros vai ter, em algum momento, vai sair do catálogo, então quem está vendo esse vídeo tem que sempre conferir se os filmes ainda estão lá e ver o mais rápido possível, mas esse última indicação é uma produção da Netflix, foi indicada a Oscar de melhor documentário esse ano 2020, e da Petra Costa também tem na plataforma o Homem, a Gaivota de 2014, e a gente indica também no Bombozilla o Helena. Ele tem lá na plataforma Bombozilla, que é disponível gratuitamente, mas o Democracia em Vertigem claro, né, um filme que suscita um programa inteiro, um bloco de 30, 40 minutos de debate, mas é um filme que, assim como talvez o Bacurau fez mais no final do ano, é um filme que conseguiu trazer um público que não costuma ver tanto obras nacionais, talvez pelo assunto, pela maneira, né, como foi divulgado, como foi feita a publicidade, mas é um filme que E eu acho que principalmente trouxe o debate do lado, né, se o documentarista pode ter um lado, pode ter uma posição definida, e então é um filme que por si só já gera um debate imediato, né? Eu acho que, principalmente, você falou pessoas que não costumam ver cinema brasileiro e não costumam ver documentários brasileiros, né? Também, sim. Principalmente, né? Então, assim, eu acho que eu via o Democracia em Vertigem com uma série de outros filmes no Festival do Rio no ano passado, e esse tema está ainda quente, né? Que é uma relação entre 2013 e o que a gente vive agora, o que a gente viveu nas eleições, desde o impeachment até as eleições, e essa meio que mudança à direita do jogo político mundial, né? Eu acho que na ocasião eu fui um pouco dura com o filme, porque eu estava vendo muitos filmes sobre a temática, então é impossível não fazer a comparação, não separar a obra, né, e tentar analisá-la por si só. Então, eu exigi dela talvez um experimentalismo que não faz sentido, né? Eu acho que cada diretor ele tem uma linguagem, ele tem uma narrativa. Eu gosto muito da obra da Petra Costa, gosto muito de Helena, gosto muito de Homem e Volta. O Democracia em Vertigem, na ocasião, ele não me bateu tão bem,
Talvez por isso, pela multiplicidade de filmes que eu estava vendo sobre os assuntos, sobre esse assunto específico. Então, eu vi uns 3 ou 4 documentários que, de maneiras diferentes, tratavam desse tema, né? Ou mais diretamente das manifestações, em geral, né? Pensando globalmente, as manifestações mundiais, né? Ou do impeachment até a eleição do nosso presidente. Mas eu acho que é um filme importante, justamente por isso, porque ele convoca pessoas que não estão acostumadas a consumir documentários, né? Ele aborda o tema de uma maneira. A Petra, ela obviamente, se coloca politicamente, é clara a posição dela, porém, é um filme bem construído, né? É uma narrativa muito bem construída e que não... Como é que eu vou dizer? É isso, ela consegue chegar a um público mais amplo do que talvez outras obras. Então, eu acho que, fora a reverberação que gerou, né, do fato de ter sido indicado e tudo mais, o filme ele tem por si só essa importância, e deve ser assistido, né? Assim, a gente deve aproveitar. Tem uma série de outros filmes sobre a temática também no Netflix. Eu acho que tem mais 2 ou 3, não tem, Jorge? Tem sim. Não, tem até quem quiser, aí já indicações internacionais, né, que pode assistir aquele do The Great Hack, não lembro o nome em português, que fala sobre esses escândalos da, das fake news, do Brexit, né, Uhum. da eleição do Trump. Mas é interessante como repensar o Democracia em Vertigem depois de todo esse programa que a gente falou, né, da necessidade de universalizar um pouco o conteúdo produzido pela Netflix, como faz um pouco mais de sentido, né? E outra coisa interessante de Democracia em Vertigem é que a Petra Costa, né, isso ela é dito pela própria, ela usa a própria posição dela social para poder chegar em alguns agentes na época da produção do filme, que lembra um pouco o que a gente conversou aqui na entrevista com a Leonardo Martinelli sobre Vidas Cinzas, mas aí pela juventude dele, pelo ineditismo, pelo período político que a gente ainda vivia, ele ainda conseguiu chegar em alguns agentes que a Petra Costa também faz no Democracia em Vertigem, por conta de fazer parte de uma elite. Uhum. Ela não deixa de dizer isso sempre que possível. Então, é um filme que ele atinge alguns atores que, infelizmente, outros realizadores com Não vão conseguir. intenções, mas não conseguem atingir, né? Então, Democracia em Vertigem também traz os discursos hegemônicos dos dois lados da polarização, que talvez outras obras não conseguissem atingir por conta do acesso, né? Agora, eu acho isso que você falou, dela se colocar, dela sempre dizer de que ponto ela está falando, né? Isso é muito importante. Acho que principalmente, bom, qualquer obra, né, de arte, mas eu acho que principalmente no documentário, isso se faz muito importante porque ainda há uma crença de um público em geral, de que o que está sendo dito no documentário está mais próximo da verdade do que numa ficção. Quando, né, a gente sabe que existe, ninguém, como já foi dito no outro bloco, tem como se despir das suas ideologias e das suas preferências políticas ou não. Né? Pode ser um documentário sobre qualquer outra coisa. Um documentário sobre comida. Enfim, mas a marca do diretor está ali. Então, eu acho que é importante ela se colocar por isso, né? Porque aí desmancha essa ideia de que existe um lugar ideal onde o artista ele é neutro. E aí, voltando lá para a nossa apostila revisa dessa semana, neutralidade não existe, né? A gente está falando sempre de um ponto, de uma criação social que foi construída a partir
de diversas experiências, das pessoas com as quais a gente convive, dos lugares dos quais a gente frequenta. Então, eu acho muito importante quando os documentaristas eles assumem mesmo essa postura de dizer, olha, não, eu consegui chegar a tal local por isso, por isso, por isso, né? E acho que fica No caso do mais... Marcelo Gomes, por exemplo, o que motivou foi uma coisa autobiográfica, né? Dele voltar Uhum. a um lugar em que ele visitava quando era criança, né? Sempre, toda obra tem as suas motivações, né? E na apostila de cinema a gente também tem essa preocupação em colocar nossas motivações na hora de assistir o filme, né? Sim. No antes e também no durante, né? Porque um filme faz um sentido para você, faz outro para mim, e a gente também tem que entender que para outra pessoa tem uma outra forma de atingir, né? A gente sempre tenta deixar muito claro que a nossa leitura ali é uma das possíveis, né, para a obra, não é a leitura ideal, porque isso não existe, né? Existe uma multiplicidade de olhares e eu acho que o cinema está caminhando cada vez mais para isso, o cinema documentário também, né? Por exemplo, você citou aí o Leonardo Martinelli, ele é um documentarista que trabalha muito com o jogo documental e a ficção, então, que é uma coisa que me interessa bastante também. Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente, quando a gente demarca e eu não estou dizendo necessariamente que a gente precisa saber, né, a vida toda do autor, ou do diretor, ou do literato para entender uma obra ou para fruir a obra. Mas eu acho interessante quando são temas, principalmente temas como esse, que o posicionamento fique claro, principalmente em momentos como o nosso, né? Eu acho importante a gente se posicionar. Mas é isso, eu acho um filme importantíssimo, né? Para além da reverberação que ele causou. A Petra Costa é uma realizadora também, uma das mais importantes, eu acho que das últimas décadas. Ela tem filmes muito marcantes. O Helena é um filme lindíssimo, Para quem ainda né? tem dúvidas sobre a pessoalidade dela na obra, né, que só assistiu Democracia em Vertigem, vale a pena E o Helena, assistir a Helena, é, porque aí não resta dúvida. Bom, né, esse Apostila Revisa foi cheio das grandes estrelas do cinema nacional, né? A gente falou do Boca a Boca, do Esmir Filho e da Juliana Rojas no primeiro bloco. Então, só repassar os 7 da nossa lista. Então, se você quer conhecer mais sobre o cinema nacional, tem pouco tempo ali para olhar na Netflix, então a gente indica assim, um festival de cinema nacional para você assistir nos próximos dias, se você quiser. O Som ao Redor, de 2012, do Caio Mendonça Filho, Cidade de Deus, 10 anos depois, do Luciano Vidigal, do Cavi Borges, 2013, Branco Sai, Preto Fica, do Adirley Queiroz, 2014, Laerte, Eliane Bruns, 2017, Temporada, do André Novaes Oliveira, 2018, Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar, do Marcelo Gomes, 2019, e o Democracia em Vertigem, da Petra Cote, de 2019. Se você está assistindo alguns meses depois, é provável que Cidade Pássaro, de 2020, já esteja lá. Então, com essa lista, né, Roberto, a pessoa consegue se aproximar mais do cinema brasileiro contemporâneo, sem sombra de dúvida. eu acho que a gente conseguiu fazer uma lista aí múltiplas, né, em linguagens e temáticas. Eu acho que são filmes que, ao mesmo tempo em que apresentam muito bem os diretores, né, nas suas narrativas, é, são filmes, não é que são filmes fáceis, mas são filmes que justamente pela temática e pela maneira como são abordados, eles conseguem te pegar, né? Assim, eles provocam de alguma maneira. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu tratar de alguns temas, desde da, da questão territorial até a questão política no sentido mais estrito, é, é, classe social, raça. Então a gente, né, pensou uma lista ampla justamente para que vocês pudessem buscar
aí o que vocês achassem mais adequado com os próprios interesses, né? E depois também dar uma olhadinha na obra desses diretores, porque esses são alguns filmes, mas todos eles têm outros filmes também que se interessam, que são interessantes para a criação deles. É isso aí. Roberta, muito obrigado. Esse Obrigada foi a mais uma vocês, Júlio. apostila Revisa. A gente volta no próximo programa, trazendo aí todas as novidades da apostila de cinema, debate sobre os textos que a gente colocou no ar. Então é isso. Quem está vendo pelo YouTube, muito obrigado por assistir. Quem está ouvindo a versão podcast, muito obrigado por ouvir. Curtam, compartilhem e deem seus feedbacks, mandem mensagem para a gente pelas nossas redes. E até a próxima. Até a próxima.